Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, me siga aí no Instagram, né? Professor Leonardo Favarin. Vamos falar na Lei 8.027 de 1990, né? Eu tenho que falar um pouquinho sobre alguns conceitos que a gente tem que observar, tá? Primeiramente, a Lei 8027, ela trata sobre as normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas e da outras providências. Então, primeiro agora a gente tem que entender por quê. Ela se parece muito com a famosa Lei 8.112, né? Então a gente tem aqui a Lei 8.027 de 90 e temos a Lei 8.112 de 90, né? A Lei 8.112 é o regime jurídico único, tá? Então a primeira coisa na hora da prova, a Lei 8.112 é o famoso regime jurídico único, né? Só que a Lei 8.112 ela foi criada em dezembro de 1990. Deixa eu pegar a data aqui que eu não sou bom de data. 11 de dezembro de 1990. Aqui, ó, a Lei 8.112, o regime jurídico único, foi criado, na verdade foi promulgado, foi publicado, né, promulgado e publicado, 11 de dezembro de 1990, tá? O regime jurídico único, a Lei 8.112, ela é posterior à Lei 8027. A Lei 8027, ela foi criada em abril, né? 12 de abril, né? 12 de abril? Agora 12 de abril de 1990, isso. Né? Às vezes a gente... esse que é o problema, né? Às vezes a gente sabe, fala, mas fica na dúvida, né? Nosso cérebro, infelizmente, de 1990. Então, olha que interessante, a lei que trata das normas de conduta, ela foi criada antes do regime jurídico único. Que o regime jurídico único também tem os deveres, proibições, penalidades, processo administrativo e disciplinar, tudo aquilo que a gente estuda, né? Licenças, forma de provimento, forma de vacância, só que ela veio depois da Lei 8027. Então, vários dispositivos da Lei 8.027 ficaram, de certa forma, quebrados por uma norma específica tratando sobre aquela matéria. Então, a gente tem que agora separar e entender a diferença entre essas duas legislações e o que pode vir na tua prova, perfeito? Essa aula de hoje é uma aula teórica, tá? Então vamos trazer teoria, tudo, e depois vamos trazer os exercícios ali para complementar essa aula, né? Então, olha aqui, a Lei 8027, ela tem primeira diferença no artigo 1º, que é diferente da Lei 8.112. Por quê? Porque a Lei 8.112, ela classificou o conceito de servidor público no sentido estrito. Mas a Lei 8027, que trata das normas de conduta dos servidores, ela, primeira coisa, você tem que entender o que é servidor para fins da lei. Então, para fins da Lei 8027 de 90, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo ou emprego público na administração direta das autarquias e fundações públicas. Opa! Professor, eu estou olhando aqui, diferente da Lei 8.112, que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, não fala de emprego. Realmente. Porque lá na Lei 8.112, que a gente tem, é o regime jurídico único, que é somente para os ocupantes de cargo público.
Que, claro, pode ser cargo efetivo ou cargo em comissão, não é? A gente tem cargo efetivo e cargo em comissão. Eles são servidores públicos no sentido estrito. É o que define a Lei 8.112, é o que define o regime jurídico único. Lá na Lei 8027, o conceito de servidor é um pouco mais amplo, porque aqui ele fala de cargo ou de emprego. Cargo efetivo ou em comissão, né? Empregado público, perfeito, mas olha que interessante, para fim da Lei 8027, as normas de conduta está relacionado também aos empregados públicos, coisa que na Lei 8.112 não está prevista, né? Então, cuidado com esse ponto também na hora da prova. Segundo ponto que a gente tem que observar é o seguinte, esse cargo emprego, ele tanto está na administração direta, mas na indireta, autarquias e as fundações públicas, não é? Então, mas olha aqui que interessante, as empresas públicas e sociedade de economia mista, embora lá tendo empregados públicos, essa lei, a Lei 8027, que trata das normas de conduta, não aplica para esses empregados públicos, somente nas autarquias e fundações públicas, perfeito? Então, isso daí já é um problema bem interessante para você acertar na hora da prova, tranquila questão, tá? Outro ponto também, como é uma norma de conduta, ela aqui tem regras que a gente tem que observar de penalidade, prescrição, né? Deveres, proibições, perfeito? Então, ele na verdade, a Lei 8027, ela já foi, de certa forma, um protótipo para a Lei 8.112, tá? E aqui a gente vai ver, ó, a primeira coisa, que são deveres dos servidores públicos civis. Quem que são os servidores públicos civis? Aquele que ocupa cargo ou emprego público, não é? Inciso 1. Aí a gente vai ver muitas das coisas aqui na Lei 8.112, exercer com zelo e dedicação às atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função. Ser leal à instituição que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, isso daqui sempre cai em prova, gente, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente o quê? Ilegais, tá? Atender com presteza ao público em geral, né? Prestando as informações requeridas. Opa, a gente sabe que pelo princípio da transparência na administração pública, obviamente, nós servidores, órgãos públicos, né, tem que ser, de certa forma, observar a legislação e repassar as informações aos usuários. Só que a gente observa que nem todas as informações vão ser prestadas, né? Porque a gente sabe que, por força do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, determinadas informações vão ser limitadas, né, para o órgão ou entidade. Por quê? Porque são mantidas em sigilo, não é? Então, nesse caso, as informações que são mantidas em sigilo, quando tratar da segurança do Estado ou da sociedade, infelizmente não podem ser repassadas, não é? A expedição de certidões, obviamente, a gente tem aqui no artigo 5º, inciso 34 da Constituição, o direito tanto de peticionar, tanto o direito de ter certidões. Certidões, gente, são instrumentos declaratórios para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Muitas das vezes você nem percebe, mas sem querer você pede uma certidão de quitação das obrigações militares, eleitorais, junto, né, à Justiça Eleitoral ou o Exército, Marinha Aeronáutica, o Ministério da Defesa, né? Então, normalmente você pede uma certidão
Por exemplo, você vai pedir uma certidão do INSS, que é a certidão de tempo de contribuição, você vai pedir uma certidão de bons antecedentes criminais, né? Então, isso tudo são as certidões que você busca para mostrar realmente que você vai buscar a defesa de um direito ou esclarecimento de determinadas situações, tá? Perfeito, galera? Tranquilo? Entenderam mais ou menos? Continuando, zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público também. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas à segurança pública da sociedade, né? Claro, então você vê o inciso 7º, ele complementando aqui com direito à informação, né? Você vê que, ó, as informações podem ser requeridas pelos cidadãos e, obviamente, você como servidor público tem que analisar se essa informação ela pode ser repassada, né? Ela pode ser, de certa forma, entregue perante as pessoas da sociedade, tá? Então você tem que observar se está ligado à segurança do Estado ou da sociedade, perfeito? Outro ponto também que a gente tem que observar, manter conduta compatível com a moralidade pública, né? Obviamente, não tá ali fazendo besteira, alguma coisa do tipo. Ser assíduo e pontual ao serviço. Tratar com urbanidade os demais servidores públicos e o público em geral. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Cuidado aqui nesse ponto, né? Porque quando a gente fala em abuso de poder, na verdade, na parte ética, normas de conduta, tudo isso daí, a gente tem que observar um ponto que eu queria falar, tá? Deixa eu pegar aqui uma folhinha em branco aqui, ó, rapidinho, né? Porque muito se fala sobre abuso de poder. Não confundir com abuso de autoridade, né? Muita gente escuta também abuso de autoridade, mas quando você fala, por exemplo, abuso de autoridade, você está entrando numa legislação, numa seara criminal, né? Já quando a gente fala abuso de poder, é um conceito, na verdade, que a gente tem um conceito do direito administrativo, né? Então, quando você fala em abuso de poder, a gente pode estar falando de excesso de poder ou desvio de poder, né? Quando for excesso de poder, a sua competência foi ultrapassada, não é? Então, ó, quando falar em competência, excesso de poder, agiu, ultrapassou a sua competência. Obviamente, você sabe que a competência ela decorre de lei, é irrenunciável, é intransferível, tudo isso, né? Que a gente tem de regras. Quando a gente fala de desvio de poder, a gente está falando da finalidade, perfeito? Então, a finalidade é buscar sempre o interesse público, né? Quando você não buscar um interesse público, você buscar o seu interesse pessoal, determinadas características, perfeito? Quando buscar isso, você está agindo finalidade própria, buscar seu interesse, fazer coisa pensando em você. Você está observando que você está agindo com desvio de poder, tá? Ou também chamado de desvio de finalidade na hora da prova, perfeito? Então, abuso de poder, gente, é gênero, tá? Então, quando você falar que representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, tá? E ó, a representação que a gente tem, o servidor ele tem que representar, quer dizer, ele tem que falar o que ele realmente viu, o que está acontecendo na repartição. Ele não pode levar com ele essas situações. Nesse caso, o parágrafo único fala que a representação que trata o inciso 11 deste artigo será obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, tá? Então, vamos dizer assim, o gerente administrativo está fazendo uma besteira. Então, o coordenador de várias gerências, né, o coordenador, que é a autoridade superior, assegurando ao representado ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, né? Então, contra a autoridade superior àquela, tá? Perfeito? Tranquilo? Isso é importante na hora da prova. Agora, a gente tem os deveres, né, que é o artigo 2º,
E no artigo 3º, a gente tem que observar as penalidades, tá? Obviamente, algumas penalidades aqui que estão previstas, e aqui eu quero também pegar mais uma folhinha, que a gente tem que lembrar, bota aí, ó, penalidades. Isso daqui também, né, foi um embrião para definir as penalidades previstas na Lei 8.112. Mas aqui eu vou falar das penalidades ligadas à advertência. A gente tem a penalidade de suspensão. A gente tem a penalidade de demissão. Aí a gente tem a destituição do cargo em comissão ou função de confiança e os servidores que não estão com cargo, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Vamos entender aqui. Penalidade mais branda, advertência, né? É aplicada ao servidor nos seguintes casos. São faltas administrativas puníveis com a pena de advertência por escrito. Quero fazer uma observação aqui com vocês. Por quê? A pena de advertência, gente, ela é por escrito. Não é na hora da prova. Cuidado para não falar que a advertência é verbal, né? Não há de se falar em advertência verbal, tá? Primeira coisa. Segunda coisa na hora da prova. A advertência à administração pública, ela tem que abrir um processo administrativo para apurar e aplicar determinada sanção, né? Assegurado todas as penalidades, tem que assegurar a ampla defesa, o contraditório e também ver ali as situações de forma análise discricionária, o que foi o dano gerado pelo servidor, tá? Então, ó, a advertência por escrito. E tem que lembrar que a administração pública, no momento que ela sabe, está ciente dos atos praticados pelo servidor, e aí servidor público para a Lei 80.27, eu estou reforçando isso, é aquele que ocupa cargo ou emprego, olha só, prescrevem em 2 anos a falta sujeita à pena de advertência e suspensão. Opa! Agora aqui tem um problema, né? Aqui a gente tem um problema. E não é um problema pequeno, não. É um problema grande. É um problemão mesmo, tá? Por quê? Porque a gente tem o pedido, na verdade, o prazo de prescrição, tá? E o prazo de prescrição que está na Lei 8.112, cuidado, bota aqui, prazo, bota aí, ó, prazo prescricional advertência, tá? Prazo prescricional de advertência. Pela Lei 8.112, agora olha, entende aqui, ó. Pela Lei 8.112 de 90, o prazo prescricional nos termos do artigo 142, ele fala que prescreve, artigo 142, inciso 3. 180 dias o prazo para prescrição da advertência. Opa! Cuidado com isso na hora da prova. 180 dias é o prazo para prescrição da penalidade de advertência segundo a Lei 8.112. Então, cuidado na hora da prova, porque se falar segundo uma lei é uma coisa, segundo a outra lei é outra. E aí, segundo a lei, que a gente está estudando aqui é o 80.27 de 90, né? No artigo 3º, terceiro não, calma aí, esqueci. Bugou. É o artigo 9º. É o artigo 9º? E eu esqueci. É
É o parágrafo 9º do artigo 8º. Ah, obrigado, né? Artigo 8º, parágrafo 9º. Já fala aqui no artigo 8º, parágrafo 9º, que prescreve em 2 anos. Olha que problema, né? É o problema que a gente tem que entender. Então, na hora da prova, ó, prescrevem em 2 anos, a falta sujeita às penas de advertência e suspensão. Mas na Lei 8.112, a prescrição é de 180 dias. A suspensão, que são 2 anos, e a demissão, 5 anos. Tá? E isso é um problema, né, na hora da prova, porque pode acabar embananando tudo, né? Vamos lá, artigo 3º. Já que a gente está falando das penalidades, e obviamente a gente tem que saber a penalidade de advertência, a gente tem que observar que na penalidade de advertência, galera, temos alguns atos, tá? Aqui, ó, pouca coisa, que, ó, podem gerar pena de advertência. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do superior imediato, né? Às vezes o chefe tá lá, né? Ele tá lá esperando alguma coisa, né? Esperando a fila zerar, e cadê o fulano? Sumiu, não é? Então, nesse caso, a gente observa que o fulano, o servidor, se ausentou, ele saiu, não é? Qualquer coisa do tipo, tá? Então, nesse caso, se ausentou do expediente durante, ele vai sofrer uma penalidade de advertência, tá? Perfeito? Tranquilo? Beleza. Segundo ponto, recusar fé a documentos públicos, né? Recusar fé a documentos públicos, gente, a gente tende no conceito que o servidor, ele tem que exatamente mostrar e falar assim, poxa, esse documento tem validade aqui, lá, em todos os lugares. Perfeito? Então isso é importante. Recusar fé a documentos públicos é muito grave, tá? Então tem que ter esse cuidado também. Recusar fé a documento público é proibido, é a penalidade de advertência. Delegar a pessoa estranha à repartição, exceto nos casos previstos em lei. Atribuição que seja de sua competência e responsabilidade ou de seus subordinados. Perfeito também, né? Delegar pessoa estranha à repartição, pegar uma pessoa, salvo nos casos emergenciais, situações excepcionais. Nesse caso, galera, a gente tem que entender que o servidor público, ele não pode pegar uma pessoa de fora. Já pensou? O primo dele quer ser policial rodoviário por um dia, né? Nesse caso, eu vou dar roupa pro meu amigo, pro meu primo lá, e ele vai ficar trabalhando como policial rodoviário federal, né? Não pode delegar para uma pessoa estranha da repartição pública, não é? Pegar uma pessoa ali e botar para trabalhar. Não pode, ser proibido, tá? Outro ponto também importante, que é a penalidade de suspensão. E aqui, as faltas administrativas puníveis com pena de suspensão por até 90 dias cumulada, se couber, com a destituição do cargo em comissão. Olha só, o que a gente está falando? Olha só, ele, servidor público, se ele ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, isso é importante você saber, se ele for ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, nesse caso, galera, ele vai ser suspenso do cargo efetivo, mas também vai sofrer a penalidade de destituição do cargo, tá? Por quê? Porque na hora da prova, as penalidades de suspensão, as ações que geram penalidade de suspensão e demissão, tem que gerar a destituição, perfeito? Então isso é importante na hora da prova, você tá ligado para não cair em pegadinha, perfeito? Outro ponto também, vamos ver os casos, né, que vão gerar a pena de suspensão por até 90 dias. Lembrando que a penalidade de suspensão, ela pode ser convertida em multa, tá? Tanto é que é o parágrafo único que traz de mim, ó. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão
poderá ser convertida em multa na base de 50% da remuneração do servidor, ficando este obrigado a permanecer em serviço, né? Permanecer em serviço das horas de trabalho mesmo. Mas ele vai ganhar apenas 50%, né? Olha que triste, né? Pelo menos vai ganhar alguma coisa. Pior é ficar sem trabalhar e as contas chegar e não receber nada, né? Olha que triste. Aí piorou. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova. Fique ligado, tá? Não caia em pegadinha aí. Perfeito? Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos ler agora aqui no artigo 4º que a gente tem uns questionamentos, né? Vamos dizer assim, uns questionamentos, porque na Lei 8027 ela bota assim: retirar sem prévia autorização por escrito da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Cuidado, gente, por quê? Porque esse dispositivo também está na Lei 8.112, né? Só que tirar documento da repartição, qualquer coisa do tipo, gera penalidade de advertência, tá? Não é suspensão, mas para a Lei 8027 a aplicação é de suspensão, tá? Infelizmente é assim que a gente estuda, perfeito? Segundo ponto, opor resistência ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. Para a Lei 8027, suspensão. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Aqui, gente, você atuar como advogado ou intermediário de alguém junto à repartição pública é você atacar exatamente quem te paga, não é? Mas a gente lembra que na Lei 8.112 dá a possibilidade como é que eu ia falar? De benefícios previdenciários, né? De benefícios previdenciários, tal. Você pode, até de parentes até segundo grau, você pode ser procurador, tá? Mas aqui, teoricamente, está proibindo de forma absoluta, né? Outro ponto também importante que eu queria falar, não tão importante assim, mas temos que ler. Aceitar comissão. Aqui, ó, aceitar comissão, emprego ou pensão de estrangeiro sem licença do presidente da República, atribuir a outro servidor funções ou atividades estranhas do cargo, emprego ou função que ocupa, exceto em situações de emergência e transitoriedade. E muita gente acaba errando isso daqui na hora da prova. Por quê? Porque se você pegar um servidor público, pega um servidor público, e você coloca esse servidor público, pega uma pessoa de fora da administração pública e coloca para trabalhar, tem penalidade de advertência, né? Mas se você pegar um servidor para trabalhar, é suspensão. Aí você vai me falar, ué, se eu peguei uma pessoa de fora, é advertência? Um servidor de dentro é suspensão? É, porque aqui você também está cometendo desvio de função, tá? Então, isso é importante você estar ligado na hora da prova, beleza? Tranquilo? Foi, galera? Dívida nenhuma, né? Agora foi. Beleza, continuando. Manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Isso daqui é chamado de nepotismo. Cuidado, que na Lei 8.112, a penalidade que tem que ser gerada para nepotismo, né, é a penalidade de advertência. Já que na Lei 8027, a penalidade é de suspensão, perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, porque muita gente confunde, tá? Então, nesse caso, a penalidade é pela Lei 8027, suspensão, tá? Praticar comércio de compra e venda de bens, serviços ou recinto na repartição, ainda que fora do horário normal de expediente. Perfeito? Penalidade de suspensão de 1 a 90 dias. A administração pública tem discricionariedade. Agora a gente vai ver as penas que vão ser aplicadas, a penalidade as condutas, né,
que vão ser aplicadas para penalidade de demissão, perfeito? Deixa eu rapidinho dar uma ajeitadinha aqui para ficar bonito, né? Penalidade de suspensão é um tema importante, tá? Lembrando que se ele for punido com a penalidade de demissão, se ele não tiver um cargo, né? Se ele não estiver ocupando um cargo ali na hora, ele vai ser cassada a aposentadoria ou sua disponibilidade, tá? Então é importante frisar isso daí na hora da prova, porque se ele tiver disponibilidade, vai ser cassada a disponibilidade. Se ele tiver aposentado, vai ser cassada a sua aposentadoria. Se a pena seria a pena para ser aplicada em atividade, é pena de demissão, tá? Outro ponto também importante, já que a suspensão prescreve em 2 anos, a penalidade de demissão, ela prescreve em 5 anos. Tá aqui, ó. Cuidado com isso na hora da prova, galera. A penalidade de demissão, ela tem um prazo diferenciado, que a penalidade é para prescrição, né? Prescreve em 5 anos, perfeito? Vamos lá, são faltas administrativas puníveis com a pena de demissão a bem do serviço público. Olha aí. A bem do serviço público é potente, né? Por isso que a gente observa que o artigo 5º ele bota, né, a bem do serviço público, que de certa forma é uma penalidade, mas embora a bem do serviço público mudou no sentido olha só, a penalidade a bem do serviço público é para as demissões que muitas das vezes geram penalidade criminal, tá? Então é como se falasse assim, porra, não é só sentido bobo, né? Tem que ser uma coisa muito grave. Por isso que a gente tem a penalidade a bem do serviço público, tá? Mas vamos ler. Valer-se ou permitir dolosamente, né, com intenção, que terceiro tirem proveito de informação, prestígio ou influência obtidos em funções do cargo para lograr diretamente ou indiretamente proveito pessoal ou de outra em detrimento da dignidade da função pública. Exercer o comércio ou participar da sociedade comercial, exceto acionista, cotista ou comandatário, né, que aí pode participar no sentido das ações, né, que obviamente você pode ter ali, conquistar de certa forma lucros para essa empresa, tá? Mas você não tem ali propriamente uma gerência, né? Você não tem propriamente uma característica de você participar diretamente. Você só consegue ali os lucros, né? A lucratividade da empresa, tá? Participar de gerência ou administração de empresa privada e nessa condição transacionar com o Estado, utilizar pessoal, recursos, materiais em repartição ou atividades particulares, exercer quaisquer atividades incompatíveis com cargo ou função pública ou ainda que um horário de trabalho, abandonar o cargo, caracterizando o abandono pela ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos. Então, cuidado com isso. Aqui, tanto na Lei 8.112, tanto na Lei 8027, ele fala de 2 temas importantíssimos para vocês. Por quê? Porque ele fala do abandono de cargo, mais de 30 dias consecutivos, e a inassiduidade habitual, olha aí, que é a falta ao serviço, só que cuidado, porque a inassiduidade habitual na Lei 8.112 é diferente. Na Lei 8027, inassiduidade habitual, assim entendida, a falta ao serviço por 20 dias interpoladamente, sem causa justificada no período de 6 meses. Na Lei 8.112, ele fala por 60 dias no período de 12 meses. Então tem essa diferença na hora da prova, tá? Uma coisa é a previsão na Lei 8027 por 20 dias no período de 6 meses e na Lei 8.112 no período de 1 ano, 60 dias. Perfeito? Mas lembre-se, a inassiduidade habitual tem como primeira palavra interpoladamente,
tá? Porque se for de forma consecutiva, aí provavelmente vai gerar abandono de cargo, tá? Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Aceitar ou prometer, aceitar propina ou presente ou qualquer tipo de valor, né? E ó, a penalidade de demissão também será aplicada nos seguintes casos: improbidade administrativa, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo legítima defesa, procedimento desidioso, assim entendido como falta ao dever de diligência e cumprimento de suas atribuições, revelar o segredo de que tenha conhecimento em razão de função ou do cargo do emprego, tá? E aí, obviamente, também a gente tem a penalidade de demissão por acumulação ilegal, né? A gente sabe, a gente estuda que existem as regras de acumulação de cargo, emprego ou função, né? E aí o artigo 6º, ele vem falar assim, ó, constitui infração grave, passível da aplicação da pena de demissão, a acumulação remunerada de cargo, emprego e função em qualquer ente da federação. E essa regra de acumulação de cargo, ela é aplicada na Constituição Federal. Professor com técnico científico e 2 da área da saúde, né? E aí todos os atuais servidores deverão apresentar o respectivo órgão, né? A declaração se acumula ou não um cargo público, perfeito? Ué, mas o cara vai apresentar uma declaração? Sim, porque de repente até ele acumula, e é uma acumulação lícita. É exatamente para a administração pública analisar e ver se realmente essa acumulação ela está correta, né? Ela está de acordo, né? Então ele tem que fazer, tá? E cabe ao órgão de pessoal fazer a verificação da incidência ou não de acumulação, se é vedada ou não pela Constituição Federal, tá? Verificada a qualquer tempo essa incidência de acumulação que é vedada, e assim como a não apresentação pelo servidor da declaração, né? A respectiva declaração de acumulação, a autoridade competente ela pode promover a imediata instauração de processo administrativo para apuração da infração, tá? Sob pena de destituição do cargo em comissão, função de confiança, né? Se for da autoridade do chefe de pessoal, ou a pena de demissão, perfeito? Então isso é importante também para a prova, tá? O que mais que eu ia falar? Lembrando que por força, cadê? Aqui, né? A declaração de cargo e emprego, responsabilidade pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde na esfera civil, penal e administrativamente, podendo as combinações civis, penais e disciplinares cumular-se, né? Sendo umas ou outras independentes entre si, assim como a instância civil, penal e administrativa, né? E a competência para imposição das penalidades disciplinares será determinada em ato do Poder Executivo. Os atos de advertência, suspensão e demissão mencionarão sempre a causa da penalidade, né? E a penalidade de advertência converte-se automaticamente em suspensão por 30 dias no caso de reincidência, tá? E a aplicação da penalidade de suspensão acarreta o cancelamento automático do valor da remuneração do servidor durante o período de vigência da suspensão. Lembrando que a suspensão, né, ela pode ser convertida em multa, tá? A demissão ou a destituição do cargo em comissão incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos, tá? Então, fechamos aqui, galera. Beleza? Um forte abraço, bons estudos e vamos cair para esse exercício, hein?